Rádio Web Agroecologia apresenta Dicas Agroecológicas. Bom, pessoal, meu nome é Walter Santos Evangelista Júnior, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atualmente lotado na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. De formação, sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela UFRPE em 2001, e mestrado e doutorado na área de entomologia agrícola. Hoje vamos dar início à primeira série das dicas agroecológicas, falando sobre os defensivos naturais. Esse é um método de controle de pragas e doenças que vem voltando à evidência. Digo isso porque era um método de controle dos povos tradicionais, e também dos povos antigos, que utilizavam compostos de plantas e animais para combater pragas e doenças. Atualmente, os defensivos naturais vêm ganhando grande espaço devido à exigência da população por produtos mais saudáveis e que não usem os agrotóxicos. Então, como alternativa, ressurge com grande importância e evidência os defensivos naturais. E é sobre esse tema que a gente vai começar a abordar durante essa série das dicas agroecológicas. Primeiramente, a gente vai falar o que é um defensivo natural. Muita gente pensa que defensivos naturais são apenas aqueles extratos de plantas, mas o conceito, como a gente vai falar, já diz que defensivos naturais é todo composto ou substância proveniente de origem animal e vegetal. Os extratos botânicos extraídos de plantas vêm ganhando grande destaque, mas não podemos deixar de citar outros defensivos que têm origem animal, por exemplo, o leite cru da vaca e a urina da vaca, que também são importantes defensivos naturais. Então, conceitualmente, defensivos naturais são compostos ou substâncias obtidas de origem animal e vegetal. Então, esse método de controle, como a gente já falou, atualmente vem ganhando grande destaque e por isso nós vamos abordar todos os aspectos do uso desses produtos. Inicialmente, a gente pode fazer uma grande reflexão sobre as vantagens do uso de defensivos naturais. Então, como todo composto, ele não tem apenas pontos positivos, também apresenta alguns pontos negativos que a gente tem que dar destaque a eles. Falando um pouco dos pontos positivos, a gente vai destacar a rápida degradação. Então, um produto hoje que você utilize na lavoura, na sua horta, que ele se degrada mais rapidamente no ambiente, ele vai fazer com que não deixe resíduo. Esse é o grande problema dos agrotóxicos, que muitas vezes apresentam uma grande toxicidade e também quem consome esse produto que vem através da agricultura, que faz uso desses agrotóxicos, esse veneno chega à mesa. Então muita gente vem aí consumindo algum produto químico via produtos alimentícios que vêm do campo. Mas nos defensivos naturais, isso é muito difícil de acontecer, porque esses produtos apresentam uma rápida degradação. Degradação essa que pode ser realizada de várias formas. Então são produtos instáveis no meio ambiente, se degradam em função da luz do sol, pela água. Então, quem consome produtos orgânicos e produtos da agricultura agroecológica provavelmente não vai chegar a resíduo de veneno à sua mesa. Outra vantagem do uso dos defensivos naturais é a baixa toxicidade. A gente tem que esclarecer o que é esse termo toxicidade ou toxicidade. Toda substância é capaz de causar algum efeito adverso à saúde humana, seja ela natural ou sintética. A gente sempre vai comparar os defensivos naturais com os agrotóxicos, para a gente poder entender melhor essas características desses produtos naturais. Então, o que é toxicidade? Toxicidade é a capacidade de alguma substância causar um efeito mal à saúde, um efeito negativo à saúde, um efeito adverso. Então não estou dizendo aqui que os defensivos naturais não possam causar. Ele tem a sua toxicidade. No entanto, essa toxicidade é muito baixa e faz com que esse produto seja seguro.
Se compararmos aos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos apresentam uma alta toxicidade. O que quer dizer isso? Em pequenas quantidades, ele vai fazer um efeito maléfico, danoso à saúde humana, ao meio ambiente, não é? E a todo organismo não alvo, como abelhas, não é? Que fazem o papel da polinização na agricultura. Mas os defensivos naturais não. Não é? Por apresentarem baixa toxicidade, não é? Este deveria ser em alta quantidade para poder causar um efeito adverso à saúde humana, ao meio ambiente. Então espero que tenham entendido, porque essa é uma característica das mais importantes dos defensivos naturais, essa baixa toxicidade. Outra vantagem dos defensivos naturais é que eles apresentam baixo custo e facilidade de aquisição. Não é? Explicando essa vantagem, não é? Cada região, cada agricultor conhece uma planta ou um composto do animal que possa ser utilizada como defensivo natural. Então esse produto está disponível na sua propriedade, na sua casa. Então alguma planta que seja utilizada, não é, como defensivo natural, não é, aquele conhecimento que ela tem de matar insetos. Então é um produto que se encontra na natureza disponível. É claro que, não é, a depender da sua região, a sua diversidade, não é, a variedade de plantas ali disponíveis vai fazer com que isso seja uma vantagem ou não. Não é? Então, muitos agricultores já dispõem, não é, na sua casa, na sua fazenda, na sua localidade, o conhecimento de alguma planta, não é, que tenha essa ação inseticida, tá? Então ele pode, sem ter um alto custo de aquisição, já ter isso em sua localidade. Outra vantagem dos defensivos naturais, não é a baixa fitotoxicidade. Esse termo parece um pouco difícil, mas vamos tentar explicar. Não é? Fito quer dizer planta, toxicidade é causar mal. Então, esses produtos, por serem de origens naturais, eles não vai afetar, não é, a sua lavoura quando aplicado sobre ela. Isso também é uma grande vantagem. Comparado aos agrotóxicos, não é, que os agrotóxicos, ao serem utilizados, além de deixar esses resíduos tóxicos, né, sobre a planta, que chega à mesa do consumidor, ele também afeta o metabolismo da planta onde ele foi aplicado. Então, causando, não é, uma intoxicação também na sua lavoura, as plantas. E os defensivos naturais não fazem esse tipo de, essa característica, né, de fitotoxicidade. Tá? Então, ele não vai atuar sobre a sua planta porque é um produto de origem também muitas vezes vegetal. Então essas são algumas vantagens principais do uso dos defensivos naturais, né? E agora a gente vai listar 3 principais desvantagens, tá, do uso dos defensivos naturais. A primeira delas é que um defensivo natural, por apresentar uma rápida degradação, eles também necessitam de frequentes aplicações. Então por isso que, ao ser aplicado um defensivo natural, não é, com poucos dias, ele é degradado no ambiente. E com isso o intervalo entre aplicações vai ser menor. Então muitas vezes um defensivo natural, ele é aplicado a cada 2, 3 dias. Né? Por quê? Porque ele tem uma rápida degradação, que eu citei como uma vantagem, mas na prática se torna uma desvantagem, na verdade pelo uso repetido que se faz necessário. Então essa seria uma desvantagem prática, né, que a gente pode falar, mas que seja um produto seguro, não é, permitido na agricultura orgânica e na agricultura agroecológica. Então se faz frequentes aplicações, não é, mas isso aí, para quem está diariamente na sua atividade, não é uma desvantagem. Então os defensivos naturais necessitam de frequentes aplicações devido à sua rápida degradação. Um segundo tópico relativo à desvantagem é a indisponibilidade da matéria-prima. O que é isso? Da planta, não é? Então muitas vezes as plantas não estão durante toda a época do ano disponível para serem produzidos seus extratos. Então isso é uma desvantagem. Muitas vezes também a planta, a gente precisa, né, de alguma parte específica para produzir o extrato ou o defensivo natural. Por exemplo, flores, né, frutos, sementes,
E essa parte vegetal não está disponível durante todo o ano. Então isso seria uma desvantagem também. A indisponibilidade da parte da planta que é necessário para poder produzir esses defensivos naturais. Uma terceira desvantagem é a variação dos princípios ativos. O que quer dizer isso? Toda planta que é utilizada como defensivo natural, ela tem a substância que é inseticida, que mata o inseto, não é? Então essa concentração dessa substância muitas vezes varia dentro da planta. Então existem partes da planta que tem uma maior concentração desses princípios e outras partes não tem. Então isso é uma desvantagem. E também a idade da planta, não é? Então de acordo com a idade da planta, ela tem uma maior e uma menor concentração daquela substância que vai matar o inseto. Então isso é uma desvantagem. E também um defensivo natural, a gente não consegue dosar, não é, a quantidade daquela substância, já que ela vai através do extrato da planta, tá? Comparado ao agrotóxico, que a gente tem lá, a gente não, né? Quem faz uso desses produtos, se tem lá uma dosagem específica, né? Tantos ml para o pulverizador. Então se tem uma quantidade exata a ser colocada. Mas as plantas, os defensivos naturais, não. Eu não sei quanto daquela substância vai ali naquela solução que vai ser aplicada, tá? Então isso se torna desvantagem. Muitas vezes, não é? A planta está numa baixa concentração daquele produto e o controle daquela praga ou doença não acontece devido a essa variação dos princípios ativos. Então isso seria as 3 principais desvantagens do uso dos defensivos naturais. Então, dando continuidade, não é, sobre os defensivos naturais, também a gente vai abordar um tema que muitas vezes passa despercebido por muitos agricultores, que é em relação aos cuidados no uso desses produtos, tá? Então, defensivos naturais, ele tem uma menor toxicidade, como a gente já falou, mas eles precisam de cuidados na hora da sua preparação, na hora da sua aplicação nas lavouras, tá? A primeira delas, não é? Muitos defensivos naturais, como a gente já mencionou, são obtidos através de plantas, não é? Então existem plantas que não são recomendadas para a produção dos defensivos naturais. Embora elas sejam reconhecidamente plantas inseticidas, matam insetos, mas os compostos presentes nela apresentam grande toxicidade ao homem. É muito tóxico ao homem, tá? Vou citar algumas delas. A mamona, né? Então a mamona é uma planta inseticida, mas ela tem uma substância chamada ricina, que é altamente tóxica ao homem. Então essa planta deve ser evitada, não é, no uso de produtos naturais, de defensivos naturais. Outra planta, Comigo Ninguém Pode, que todo mundo já conhece, não é? O poder dessa planta, tá? Então são plantas que a gente deve evitar. No sertão existe uma planta chamada cabacinha, ou cabacinha paulista, ou buchinha. Também existe substâncias abortivas. Então essa planta, mesmo tendo, não é, uma propriedade inseticida, ela deve ser evitada. Então são plantas que devem ser evitadas e os cuidados que nós temos que ter em relação ao uso de defensivos naturais. Aquelas plantas reconhecidamente tóxicas ao homem. Outro cuidado importante, que a gente se refere muito ao uso do equipamento de proteção individual, os chamados EPIs, tá? Se fala muito do uso do EPI durante a aplicação dos agrotóxicos, né? Como um meio de tentar minimizar o impacto sobre o aplicador. Da mesma forma, os defensivos naturais, não é? Então os defensivos naturais, mesmo sendo um produto mais seguro, menos tóxico, mas a gente não conhece, não se tem muitos estudos sobre o efeito dessas substâncias na saúde humana. A gente sabe que é um produto que se degrada rápido, que é mais seguro, no entanto a gente precisa se proteger, tá? Inclusive alguns defensivos naturais, não é? A sua aplicação, o seu preparo, não é? E a sua aplicação na lavoura requer grandes cuidados, que é muito conhecido, por exemplo, o extrato ou a calda de fumo, né? Então o fumo tem a nicotina, que é uma substância neurotóxica, tá? Então o agricultor que faz a aplicação de um extrato de fumo precisa utilizar os EPIs
pois o mesmo tem uma alta toxicidade. Não é? E a maioria das plantas também apresentam a sua toxicidade. Mesmo sendo baixa, a gente precisa utilizar algum equipamento de proteção individual. Tá? A gente pode citar, por exemplo, na preparação, a questão das máscaras e das luvas. Tá? É claro que, de acordo com o tipo de planta, por exemplo, o fumo, nós precisaríamos utilizar o EPI completo. Tá? Todos os equipamentos de proteção individual. Então esse é um cuidado também que deve se ter ao uso dos defensivos naturais. Outro cuidado é a falta de estudos, não é? Como a gente já falou, não existem muitos estudos do efeito desses produtos naturais na saúde humana e também a organismos não-alvo. O que são esses organismos não-alvo? Inimigos naturais, né? Predadores, joaninhas, né? Inimigos naturais que estão lá no campo fazendo o controle biológico das pragas, mas a gente não tem poucos estudos em relação ao efeito desses defensivos naturais sobre esses organismos. Então a gente tem que ter cuidados. Muitas vezes a gente tem já uma lavoura, uma horta, que se encontra em um equilíbrio biológico, não é? E não se faz necessário a aplicação de algum defensivo. Mas o defensivo natural, não é? Por ser menos tóxico, a gente passa a utilizar ele e muitas vezes a gente não vê se esse defensivo natural também está causando um desequilíbrio biológico naquele local. Tá? Então essa ausência de estudos, né, faz com que a gente também tenha cuidados ao aplicar esse tipo de defensivo. Na semana que vem a gente apresenta as receitas, as indicações para cada grupo de praga que possa vir a ocorrer dentro de uma horta. Também, além dos defensivos naturais, a gente pode abordar algumas técnicas, né, alternativas de controle. Então esse é o Dicas Agroecológicas, o primeiro episódio da série relativo aos defensivos naturais. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias.